Graças e paz abençoados, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus abençoados. Meu nome é Maria, evangelista da graça de Deus em Cristo Jesus, amém, abençoado? E o mover continua, glória a Deus pela vida de vocês, abençoados, que estão recebendo graça, que estão recebendo apostolado, amém? E o tema hoje é arrependimento. As igrejas por aí pregam arrependimento para sermos salvos. Vamos ver se essa palavra é verídica e verdadeira para os nossos tempos, ou seja, tempo da graça. Tempo da graça, nós estamos no tempo da graça. Nós não estamos no tempo da lei. Alô, abençoado. Nós não estamos no tempo da lei. 2 Timóteo 2. Eu vou começar com essa palavra, abençoados, porque esta palavra foi que nós ouvimos em um congresso, onde juntou todas as congregações MGA, amém? Pastores e evangelistas, e tivemos um mover. E essa palavra ficou patente na mente de todos os evangelistas e pastores e mestres e obreiros, enfim, amém? Tivemos um momento muito um momento muito gostoso, um momento do poder de Deus atuou nas nossas vidas, amém? Alô, o poder de Deus atua nas nossas vidas, abençoado. O poder de Deus é que nos faz crescer, nos faz vencer, nos faz prosseguir. O poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, continuamos firmes e fortes no poder de Deus, que é Ele quem nos concede tudo e todas as coisas, entendimento, percepção, vontade, força, tudo é no poder de Deus, abençoado. Tudo, absolutamente tudo, é Deus quem faz tudo e todas as coisas. Nós só estamos aqui nessa terra por causa de Deus. 2 Timóteo, então eu vou ler essa palavra que foi ministrada para os pastores e evangelistas que estavam nesse mover. Mover que ocorreu em 2026. No dia, deixa eu verificar aqui, abençoados. Eu tô aqui com a minha agenda. Nós estamos no mês de junho, não é? Mover que ocorreu no dia 7 de junho, não é? 7 de junho. E onde estávamos reunidos, não é? Como igreja, um mover com um diferencial. Ali nós fomos consagrados, não é? O que não era passou a ser, amém? Para organização, tudo para a edificação e organização do ministério, amém, abençoado? Então, fazei tudo com ordem e decência, e foi o que foi feito, amém? Então, abençoados, carteirinha não é para nos gloriar em carteirinha, não é? Carteirinha é um mover de ordem e decência. Podemos ir evangelizar em cadeias, podemos ir evangelizar em hospitais, podemos evangelizar na rua, podemos evangelizar na igreja, podemos evangelizar em casa, podemos. Amém, abençoada? Então, ali nós fomos consagrados, eu fui uma delas, né? Consagrada a evangelista, eu com muita honra eu faço um trabalho para Deus, muita honra, eu falo da palavra de Deus, daquilo que Ele fez, amém, abençoados? Então é isto. E nesse seminário, foi um seminário, não é? Foi um seminário que foi feito neste mês de junho, não é? Um grande mover de Deus dirigido pelo apóstolo Marcos Gomes através do MGA, onde eu congrego, amém, abençoado? Há 8 anos para a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Deus, Pai, aonde eu congrego, aonde Deus me colocou, e ali eu estarei firme, forte, constante na presença de Deus. Há um mover na minha vida, abençoado. Há um mover na sua vida que vai entrar nesse ministério e receber a graça de Deus, porque tem uns que estão combatendo e resistindo. Há milhares de pessoas combatendo e resistindo, mas os que
recebem a graça de Deus, recebem a abundância da graça, estes vão reinar em vida. Amém? 7 de junho, não é? Foi no domingo, 7 de junho, 7 de junho. Foi num domingo esse mover, não é? 2026, amém? Abençoado que é o ano que nós estamos, tá certo? Tem que falar assim direitinho. 2027 tem mais mover, e o mover continua, amém? E vamos lá, vamos com essa palavra que foi ministrada nesse mover, eu quero começar com ela. 2 Timóteo 2, versículo 15, eu recebo essa palavra, abençoado. Agora quem está aí, talvez, né, virá aí um mover de pessoas aí, aguardando receber a graça de Deus, receba essa palavra também. 2 Timóteo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar, olha que forte essa palavra. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Como obreiro, ou seja, de obreiro que não tem como se envergonhar. Obreiro, evangelista, pastores, tal. Então, abençoado, uma palavra que é para mim, que é para qualquer um que está servindo a Deus, que diz amar a Deus, que diz acreditar em Deus. Amém? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. E maneja bem a palavra da verdade. Salvo, sempre salvo. Salvo, sempre salvo. Esta é a verdade. Salvo, sempre salvo. Nos sentimos tão contentes em poder cantar e nos expressar. Ele me ama, eu sei que Ele te ama. Ele me ama, eu sei que Ele te ama. Ele te ama, Ele me ama, por isso eu vim aqui me expressar. Salvo, sempre salvo. Salvo, sempre salvo. Amém? Vamos lá, a palavra é arrependimento. As igrejas dizem, chama seus fiéis, vem até aqui na frente, arrependa de seus pecados, para que você possa ser salvo. Mas Efésios 2,8 diz que pela sua graça nós somos salvos. Um poder de Deus veio sobre nós e nos salvou. Efésios 2,8. E nos santificou, Hebreus 10,10. Um poder de Deus que veio sobre as nossas vidas, através da vida de Jesus Cristo. Arrependimento para ser salvo? Não. Salvação está em Cristo Jesus. Salvação está em Efésios 2,8 e Deus não é Deus para que minta. Deus não é Deus para que se arrependa do seu mover. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão, abençoado. Deus não é Deus de confusão. As igrejas estão confusas quanto à salvação. As igrejas estão confusas, olhando o exterior, ministrando para o exterior. Se olhar segundo a carne, não terá ninguém salvo, abençoado. Ah, mas tem que se arrepender. Eu tenho que me arrepender e vocês têm que se arrepender de um ato carnal contra o irmão. Pessoas que matam, pessoas que roubam, pessoas que mentem. Pessoas que dizem eu sou bom. Bom é Deus, abençoado. Nós não somos bons na carne nenhum. E Jesus, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele disse: eu não sou bom, o meu pai aqui é bom. Olha, até este, hein? Jesus disse: eu não sou bom, o meu pai é bom. Aí as pessoas dizem: ah, eu sou bom. Bom aonde, abençoado? E na carne não há um justo sequer. Na carne, não. No espírito, somos justos e justificados pelo justo chamado Jesus Cristo. Amém? Então, em Cristo, ele nos justificou.
Romanos 4, versículo 25. Justificou de pecados, então nós estamos justificados, perdoados. Romanos 4, versículo 5. Veja, este apostolado abençoado é arrependimento para ser. Como eu vou me arrepender das obras carnais? Isso devemos para reinar em vida e receber a abundância da graça. Este é o desejo abençoado de Deus. Esse é o desejo do Pai, do nosso espírito. Que nós nos arrependemos das obras carnais, vivemos em santidade para o louvor da sua glória. Amém, abençoado? Mas vamos lá. Em espírito e em verdade nós adoramos ao Senhor. Tema: arrependimento. Então as igrejas hoje, os pastores, chamam os fiéis até a frente e dizem para eles: se arrependa dos seus pecados para que você seja salvo. Pedro fez isso, o João fez isso. E eu vou pegar só 2 versículos, hein, abençoado? Que é onde os pastores, sem o entendimento da graça de Deus, eles vão lá e pregam para a igreja. Mas hoje vai ficar patente e claro, em nome de Jesus, este entendimento. E que nós não devemos imitar nem Pedro e nem o João com a palavra deles. 1 Coríntios 11, não é? 1 Coríntios 11, devemos imitar ao apóstolo Paulo. Então, Paulo, ele trouxe a graça de Deus para nós, tá certo? Abençoado. É isso que devemos imitar. 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu fui de Cristo. Sede meus imitadores. Alô, obreiros e pastores. Sejam imitadores do apóstolo Paulo. Obreiros e pastores, e evangelistas, e mestres, e apóstolos, e profetas, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Salvo, sempre salvo. Efésios 2:8, isto é um dom de Deus, não vem de vós, não vem do seu arrependimento, não vem do meu arrependimento. Veio de Cristo, salvo, sempre salvo. Filipenses 3:15, perfeito, sempre perfeito. Não há como mais manchar o espírito, porque Jesus Cristo não vai morrer de novo. Ele já morreu pelos nossos pecados. Do que vamos arrepender? Das obras da carne. Romanos 4, versículo 25. Romanos 4, versículo 25. Romanos 4, verso 25. Romanos 4, versículo 25. Olha lá. Romanos 4, versículo 25. Eles pregam: venham até a frente, arrependa dos seus pecados, para que você possa ser salvo. Mas a salvação está em Cristo, que Ele já nos deu por fé. Já nos deu em sua carne. Crucificado, morto, sepultado, ressurgiu até o 3º dia. Tudo está consumado. Romanos 4, versículo 25. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a justificação. Ele foi entregue pelos nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Ressurgiu para a nossa justificação. Então nós estamos perdoados. O Pedro e o João não entenderam, e nós vamos lá. O Pedro e o João não entenderam esta pregação do apóstolo Paulo. Não entendeu, não recebeu. Logo, se não entendeu e não recebeu, como vai passar adiante para o povo de Deus, para os fiéis, para as ovelhas, para os filhos, para os herdeiros, para os justos? Não tem como passar para frente, porque não entenderam. Estão ministrando o exterior, não estão ministrando o espiritual, aquilo que Cristo fez.
Esta é a verdade, obreiro. Esta é a verdade, pastor. Ele foi entregue pelos nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Justificação quer dizer, ele ressurgiu para o nosso perdão. Ele perdoou, ponto. Estamos perdoados. Paga uma dívida que nunca ninguém jamais poderá pagar, a não ser ele. Colossenses 2,14, ele pagou a dívida. Eu costumo dizer, abençoado, que quando eu mexo nesse assunto de justificação, de perdão, que em Cristo nós estamos perdoados, eu costumo dizer como o Espírito Santo me ensinou. Ele me ensinou desta forma. Quando trabalhamos numa empresa, né? Todos aí, alguns devem trabalhar em empresa, não é? Então amanhecemos um dia doente e não vamos trabalhar. Então nós precisamos de uma justificação, senão vai ser descontado no nosso salário, amém? Você vai ao médico e o médico, ele passa uma receita de um remédio para você tomar, porque você foi lá porque você não tá bem. E ele também passa um atestado justificando, abonando a sua falta no emprego, porque aquele dia você não vai porque você está doente. Então eu costumo usar essa comparação, fazer essa comparação nos meus trabalhos evangelísticos, porque assim foi que ele me disse, alô, o Espírito Santo está em nós e ele conversa com nós, amém? Então é isso, abençoado. Você não está bem, você vai ao médico e ele atesta, ele abona, ele justifica o seu dia. Você vai com esse atestado na empresa, alô? Você vai com esse atestado na empresa e a empresa não vai poder cobrar de você algo que já está justificado pelo médico. Alô, estão cobrando aí. Alô! E as igrejas e os pastores sem revelação estão cobrando justificação. Enquanto a justificação já foi feita por um mestre Jesus Cristo ressuscitado. Isto é gravíssimo, abençoado. Não estão sabendo manejar a palavra da verdade. A palavra da verdade é o quê? É que Cristo morreu e ressurgiu pelos nossos pecados e nós estamos perdoados. As nossas faltas, os nossos delitos, os nossos pecados, as nossas obras na carne foi perdoada em Cristo. E em Cristo nós estamos reconciliados. Então o arrependimento seria para quê? Para ser salvo? Para ser perdoado? E eles dizem, venham até a frente, você precisa se arrepender dos seus pecados, para que Deus possa te perdoar. Abençoado, Deus já se revestiu em Cristo. Hebreus 2,14. Para que nós fôssemos salvos, não por obras, não pelos nossos méritos. Atos, livro de Atos, vamos correr um pouquinho, falar Atos, não, vamos primeiro para Mateus 3, olha lá o Pedro, tá cheio de Pedro dentro das igrejas da lei, alô? Mateus. Vamos para o livro de Mateus. Eu tenho 3 versículos ainda para ler. Mateus, livro histórico. Quem está em graça vai entrando, graça e paz, meu nome é Maria, vai entrando sabendo que Mateus, Marcos, Lucas e João é livro histórico. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus 3, livro histórico. Mateus vai escrever o que ele viu naqueles dias antes de Jesus morrer e ressuscitar. Mateus 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista, ainda não havia o entendimento, né, de João, que de Romanos 4, versículo 25. Então, o João, ele não tinha esse entendimento, que nós já estamos justificados. E o Pedro também não. E nós vamos ver, João e Pedro, a pregação de João e a pregação de Pedro.
Pedro depois de Cristo, mas sem a revelação. João antes de Cristo. Olha lá. Mateus 3. Antes de Cristo morrer e ressuscitar. É isso que eu quero dizer. Amém, abençoado? Mateus 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos. Os pastores fazem isso. Fazem o que João fez. Mas aqui ainda não havia a graça de Deus. Mateus 3. Então é preciso ter esse entendimento, obreiro. Não se pode usar livros da lei e trazer para a igreja, que usando livros da lei, algumas passagens, vai trazer condenação. Em Romanos 8, versículo 1, Paulo diz que não há nenhuma condenação em nós. Vai trazer condenação se não souber a graça e o apostolado. Romanos 1, 5, recebemos a graça e o apostolado. Sem apostolado, a igreja, ela vai receber condenação, abençoado. E não há nenhuma condenação na igreja de Cristo hoje. Alô, a igreja de Cristo somos nós, obreiros, evangelistas, pastores, mestres, apóstolos, profetas. A igreja de Cristo somos nós. Salva, sempre salva, porque ele não vai morrer de novo. De uma vez por todas, a oferta foi Jesus Cristo. A oferta pelo pecado. A remissão foi feita e o perdão foi dado. Quando e onde? Em Cristo e não no arrependimento. Como dizem. Mateus 3, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Olha aqui, quando nós recebemos a graça, abençoados, nós entendemos que o reino dos céus não está próximo. O reino de Deus já chegou, somos nós. Porque nós somos o santuário de Deus. Não está escrito dessa forma, abençoado? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o reino de Deus, ele já chegou, ele não está próximo. Mas o João não tinha a revelação ainda do reino de Deus. Então, o que o João ministrava? O João estava antes de Cristo morrer e ressuscitar. Então, o João, ele não tinha a revelação, ele tinha uma palavra profética. Então, Deus disse a ele: trabalha com essa palavra naqueles que estavam antes de Cristo com ele. E João, como profeta, trouxe essa palavra: arrependei-vos, porque o reino está próximo. Então hoje não, hoje nós sabemos que o reino de Deus chegou e que nós somos este reino. Alô, Deus está fazendo morada em nós somos o santuário de Deus. O reino de Deus já chegou, ele não está próximo. E o João não tinha esse entendimento. Não tem nada de errado com o João. O João, ele estava sendo obediente a uma palavra profética que veio de Deus. Ele estava anunciando para aqueles que estavam com ele antes da cruz. E nós? Não, essa palavra não é para nós. Nós estamos depois da cruz, já justificados em Cristo, porque ele morreu e ressurgiu e nos justificou. A justificação para nós, povo gentil e judeu também, está em Cristo. Já não podemos receber essa palavra que João ministrou para os que estavam com ele antes de Cristo. Não tem nenhuma culpa em João. João não estava errado. Então ele pregava o quê? Salvação por arrependimento. Arrependei-vos dos nossos pecados, dos vossos pecados. João estava olhando o povo que estava ali com ele, segundo a carne. Paulo em 2 Coríntios 5, verso 16, ele diz: visto que daqui para frente, depois de tudo consumado, depois de tudo feito em Jesus Cristo, nós não olhamos ninguém segundo a carne. Mas o João antes de Cristo não tinha ouvido Paulo, que ainda não havia chegado com a graça, que não tinha Paulo abençoado. Paulo viria depois.
em Romanos, em Atos 9, quando caiu do cavalo, subiu até o terceiro céu, trouxe essa graça, visto que daqui para frente, ei João, nós não olhamos ninguém segundo a carne, chamando o povo de pecador, nós estamos olhando o Espírito justificado. Então a pregação de João nesse tempo, ele não estava errado. Nesse tempo, nós estamos em outro tempo, tempo da graça. E o Pedro? Olha lá, o Pedro, um pouquinho pior do que o João. Mas não tem nada de errado com o João. O João salvo pela graça. E o Pedro, um pouquinho pior porque Pedro está aqui em Atos. Pedro já estava depois de Cristo, mas não entendeu. O Pedro também não entendeu. Pedro também não entendeu. Olha lá, mais 5 minutinhos eu tenho. Mais uns 10 aí abençoados. Eu não vou conseguir fazer isso aqui em 30 minutos, não. Olha lá. Atos. Atos é depois de Marcos, Lucas e João. Atos 2, verso 38. Atos 2, versículo 38. Disse-lhes Pedro, agora vamos com Pedro. Pedro também não tem entendimento da graça. Andou um pouquinho com Paulo, uns 15 dias, mas 15 dias abençoado. Não, o mover é constante com o apóstolo Paulo. Alô, o mover da graça de Deus, ele continua com o apóstolo Paulo, sempre, por toda a vida. Porque com o apóstolo Paulo é que está a nossa verdadeira identidade, abençoado. Cristo revelou a ele. Cristo ressuscitado. O Espírito Santo revelou a Paulo a nossa verdadeira identidade. Santos, perfeitos, não pecador, como a igreja apresenta os seus fiéis, como um pecador. Aí Cristo morreu e ressurgiu pelos meus pecados, pelos seus. Segundo Coríntios 5, nós somos nova criatura, abençoado. Alô? Colossenses 2, versículo 8, Paulo disse, vedes que ninguém vos engane, faça presa dessas palavras. Antes de Cristo, dessas histórias, vedes que ninguém vos engane, Colossenses 2, versículo 8, Paulo disse. Atos 2, versículo 38, olha lá o Pedro. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Ué, mas Jesus morreu e ressurgiu pelo perdão dos pecados? Perdoou? Remiu? E o Pedro aqui está falando pro povo, mas não tem condenação no Pedro, também não. Porque o Pedro, ele não recebeu. Pedro não recebeu. Paulo ia aparecer em Atos 9, nós estamos em Atos 2 e a Bíblia é uma cronologia, abençoados. Você sabe o que é cronologia? Hoje aconteceu isso, amanhã aconteceu aquilo, e depois vai acontecer isto, e depois isto, e cronologia, tempo, acontece coisas no dia a dia. No dia a dia, Paulo, mestre dos gentios, foi trazendo a revelação. Cristo Jesus, ressuscitado, o Espírito Santo foi trazendo para Paulo a revelação. E Paulo foi colocando o fundamento. Passava nas igrejas para outro edificar. E hoje nós estamos sendo edificados. Hoje nós estamos sendo edificados com a graça de Deus. Hoje você está recebendo graça e recebendo apostolado. Seja através da minha vida, seja através do Ministério Graça Apostolado, através da vida do apóstolo Marcos Gomes ou de alguns pastores ou evangelistas
Estamos pregando a verdade. Salvo, sempre salvo, perfeito em Cristo, Filipenses 3,15. Não mais pecadores. Não é mais por arrependimento. Agora é pela graça de Deus. É pelo o morrer e o ressuscitar que nós fomos salvos e nós não somos pecadores. Porque Cristo morreu e ressurgiu. Romanos 4, versículo 25. Esta é a graça e este é o apostolado. Mas Pedro também, ele não entendeu. Atos. E Pedro já estava depois de Cristo, hein? Mas ainda não tinha Paulo na história. Paulo apareceu só em Atos 9. Quando caiu do cavalo e o Espírito Santo pegou ele. O Espírito Santo, aquele que ninguém vê. Alô? Por isso que é difícil crer, né, abençoada, se não tem um mover do Espírito Santo na nossa vida. É o mover do Espírito Santo que faz nós crermos nele. Atos, para terminar, Atos 2, verso 38, disse-lhe Pedro, tá vendo a pregação do João e do Pedro? É esta. Mas eles não tinham entendimento. Eles não tinham ainda a graça. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. Então, o perdão abençoado, ele já foi consumado. Quando? Quando você se arrependeu? Não. Quando Cristo morreu e ressurgiu para a justificação, para o perdão dos pecados. Hoje estamos perdoados, abençoados e a remissão foi feita. Não temos pecado. Vamos terminar com essa palavra que o Espírito Santo, o doce consolador Espírito Santo, deu para mim hoje, esta manhã de quinta-feira. Romanos 5. Romanos 5, verso 5. Romanos 5, versículo 5. Ora, a esperança não traz confusão. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado sobre o nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nesta manhã, abençoado, o Espírito Santo nos foi dado para que nós tivéssemos o entendimento dessa lição, desse apostolado. O Espírito Santo sobre mim é uma bênção por meus irmãos. O Espírito Santo em mim é uma bênção para mim. Ele me faz entender, ele me faz compreender, ele me faz amar. E isso é forte demais, abençoado. Então a graça de Deus, ela não é mais uma religião. A graça de Deus é o amor de Deus derramado em nós. Romanos 5, versículo 5, ora, a esperança não traz confusão. Hoje eu tô salvo, amanhã eu não tô, hoje eu tô, amanhã eu não tô, e eu tenho que ficar fazendo campanha, e jejum e corrente para Deus perdoar os meus pecados. Cristo morreu e ressurgiu para nos perdoar. Estamos perdoados, não é por causa de arrependimento. Romanos 5, versículo 5, ora, a esperança não traz confusão. Deus não é Deus de confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo foi nos dado, abençoado, para que nós tivéssemos esse entendimento. E hoje nós não estamos separados de Cristo coisa nenhuma.
Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo, 2 Coríntios 5. 2 Coríntios, e tudo se fez novo. Não devemos estar lá nessa pregação antiga de João, e não devemos estar nessa pregação antiga de Pedro, na antiga aliança. Pregações da antiga aliança são pregações antigas, e tudo se fez novo. Devemos ficar com a justificação, devemos ficar com a reconciliação que está em Cristo, ministrada pelo apóstolo Paulo. 2 Coríntios 5, versículo 18. Olha lá, 17. Ninguém está separado, abençoado de Cristo. Se você pensava isso, ou se você pensa isso, ou se você não tem a revelação daquilo que está sendo dito, falado, escrito, Deus o revelará a você. Eu profetizo que Deus vai te revelar a verdade, para que você seja um pastor, um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra, como está escrito. 2 Coríntios 5, versículo 16, olha lá o João, tá vendo? Olhando segundo a carne, chamando todo mundo de pecador. E Paulo disse, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Porque Paulo, né, mais à frente, né, então não há condenação, amém? Nem em João e nem em Pedro. Porque Paulo mais à frente, em Atos 9, iria ser pego pelo Cristo ressuscitado, não o Cristo segundo a carne. Cristo segundo a carne foi Pedro, quem conviveu com ele. E o João, e o Tiago, e o Paulo. Paulo viveu com Cristo ressuscitado, que é da forma que nós estamos vivendo hoje, com Cristo ressuscitado. Eles viveram com Jesus de Nazaré, viram e ouviram de Jesus de Nazaré. E nós estamos vendo e ouvindo de Cristo ressuscitado, assim como Paulo. Então nós não conhecemos mais, abençoado, nunca conhecemos Jesus de Nazaré, nem andamos com ele, nem ouvimos ele, vivo ainda em sua carne. Agora nós conhecemos Jesus Cristo de outro modo. E conhecemos também o nosso irmão de outro modo, perfeito em Cristo, Filipenses 3,15, sem pecado, não mais como um pecador. Verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha lá, nova criatura, não é mais um pecador, nós. A igreja de Cristo não é mais pecadora. Alô, a igreja de Cristo somos nós. Não é mais pecadora. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. 18, as coisas velhas se passaram, Pedro. As coisas velhas, João, se passou. Tudo se fez novo. E tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. E tudo isso provém de quem? Do seu arrependimento? Arrependimento não existe mais para a pessoa ser salva. Arrependimento não existe mais para que a pessoa seja salva. Batismo em água não existe mais para que a pessoa seja limpa. Nós estamos limpos pela palavra da reconciliação em Cristo. A igreja está limpa, está salva pela palavra da reconciliação em Cristo. Ah, se você entender isso, abençoado, esta frase, em Cristo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou. E tudo isso provém do teu arrependimento? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo e não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Quando os homens imputam pecado em nós nos sentimos pecadores.
Mas Deus mesmo, ó, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando. E quem imputa? Deus não imputa pecado em nós, abençoado. Quem imputa pecado em nós é os homens. Servindo Santa Ceia. A Santa Ceia, ela traz condenação. Quando você olha para ela, você se sente um pecador. Santa Ceia traz condenação. Êxodo 12, velha aliança, Páscoa, comida e bebida dentro da igreja. Quando você olha para o pão e para o suco, isso te traz condenação. Isso te faz voltar lá atrás e você se sente um pecador não digno do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo somos nós. Alô, o corpo de Cristo somos nós. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens aos seus pecados, e nos reconciliou a mensagem da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Alô? De sorte que somos embaixadores da parte de Deus. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Como se Deus por nós rogasse. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Ponto. Rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconciliou com Deus. 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Abba Pai, glória a Deus, aleluia por essa palavra. Bíblia, papel e caneta, e depois vocês peguem e anotem o que foi falado. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês, graça e paz a todos vocês. Meu nome é Maria, evangelista, consagrada antes da fundação do mundo por Deus. E aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém? Carteirinha é só uma organização. Recebi uma carteirinha que eu possa entrar nos hospitais, que eu possa entrar na cadeia e poder levar este evangelho. Alô? Somos consagrados, abençoados. Para quê? Para levar esta palavra. Amém? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, não no teu arrependimento, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então essa justiça é que nós evangelistas em graça vamos levar. Pastores, mestres, apóstolos, nós em graça vamos levar e vamos fazer o bom combate da fé. Amém? Graça e paz.